contar para você hoje um dos avanços que a pandemia da Covid-19 permitiu na medicina, que foi a telemedicina. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Você já fez alguma consulta online? Vou contar tudo para vocês a esse respeito hoje. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Desde 2020, nos foi permitido passar a realizar o atendimento de consultório ou para os pacientes na telemedicina. E o que é isso? É quando você não está exatamente no mesmo local que o seu médico. Então, através dos atendimentos online, então de várias plataformas, a gente consegue realizar a consulta médica e, inclusive, prescrever remédios, solicitar exames, tudo via online. O que fica faltando é a questão do exame físico, que a gente não consegue fazer assim de uma forma usual. Mas eu vou falar aqui para vocês que é possível sim fazer esse tipo de atendimento. E o que consiste então essa consulta? A gente faz basicamente tudo que faria numa consulta presencial de forma online. Mas como eu falei, essa questão do exame físico, de palpar, né, de sentir o paciente, a gente não consegue fazer. Então, isso impossibilita algumas especialidades, onde realmente você tem que ver, tem que fazer algum tipo de exame, basicamente assim, tocar. Por exemplo, um exame ginecológico, você não vai conseguir fazer online, mas se você tem alguma outra questão lá, ginecológica ou de qualquer outra especialidade, você pode conversar com o médico sim. E aí, se ele achar necessário, depois marca uma consulta presencial. Que, na verdade, se você não estivesse na mesma cidade, ou enfim, no mesmo país até, ele pode te orientar a procurar um médico local, ou se não tem aquela especialidade, você pode ir num clínico e o clínico auxilia. Isso realmente abriu diversas possibilidades. E pra gente da infectologia, que é aqui o meu canal, né? Isso facilitou realmente muito. Primeiro, vamos pensar lá na Covid-19 e nas doenças que são transmissíveis de pessoas a pessoas, pelo ar, por exemplo, né? Pela tosse, espirro, às vezes pelo contato. Sem a telemedicina, o paciente necessariamente precisava ir a um hospital, um pronto-socorro ou num consultório. E aí, no trajeto ou enquanto esperava, né, o atendimento, isso tudo, ele podia até passar essa infecção para os outros. Vamos pensar assim, não para sair da Covid-19, no sarampo, por exemplo. Geralmente a pessoa tá o quê? Tá com aquelas pintas todas, dor de garganta e às vezes chega no pronto-socorro. Por exemplo, se o pronto-socorro não está ali estruturado e tudo para dar logo uma máscara para o paciente colocar, até você chegar ali, se você ficou esperando com várias pessoas, você o quê? Pode ter transmitido para outros pacientes. Isso pela telemedicina. Hoje você está lá na sua casa, então você não saiu, você não pegou ônibus, você não teve contato com várias pessoas, você tem aquele atendimento ali e o médico vai conseguir. Eu acho que o fundamental é saber, nesse momento, se você tem algum sinal de gravidade que você precise procurar um pronto-socorro, ou se não, se você pode ficar em casa, você pode se hidratar, você pode ficar lá medindo seus sinais vitais e qualquer coisa entre em contato e o médico vai saber exatamente o momento que você deve procurar esse atendimento emergencial. E isso até, se a gente pensar, ajuda o coletivo também, porque os pronto-socorros não ficam lotados de gente que poderia estar em casa se hidratando. Isso eu fico pensando assim também na dengue, né? Que até agora a gente não teve nenhum surto depois da pandemia, mas já está aí ensaiando esse ano que vem, que a gente tem um aumento do número de casos. E às vezes o que acontece? Você vai para o pronto-socorro, fica lá 1 hora na fila, você deixou de se hidratar, você ficou às vezes com calor, suando e tudo, e o tratamento efetivo que é a hidratação você não fez. Então, se você tem um médico para te acompanhar, mesmo que de forma online, ele vai conseguir dar os primeiros tratamentos
e te orientar exatamente a hora que você tem que ir para o pronto-socorro. Outras vantagens da telemedicina. Imagina que você tem algum problema de mobilidade, ou se você tem um paciente idoso que é difícil de tirar ele de casa para conseguir chegar até o médico. Isso também super ajuda, porque você faz a consulta online e aí até alguns exames você consegue fazer. Eu estava até vendo um vídeo do meu amigo Alberto Gottfried, que ele é cirurgião de coluna, e ele consegue pedir para o paciente se movimentar de determinadas maneiras, andar de determinadas maneiras, que consegue corroborar com o diagnóstico. E os exames de imagem hoje em dia é muito fácil, você consegue ver do seu computador, então isso facilitou demais. E para as pessoas que moram em lugares mais distantes, que às vezes não tem um especialista. Então, às vezes, a gente fica aqui, eu estou no Rio de Janeiro, muita gente de São Paulo, poxa, tem milhões de infectologistas, vários. Mas imagina quem está lá no interiorzão, às vezes precisa e não tem. E aí você consegue uma consulta online, fazer esse tipo de acompanhamento. Existem doenças raras que não tem muitos especialistas. E às vezes, assim, tem 1 ou 2 médicos que é especialista naquela doença que é raríssima. Você consegue uma consulta sem ter que, às vezes, viajar a beça. Imagina os brasileiros que moram fora do Brasil e querem um médico brasileiro. Você pode fazer essa consulta. Por exemplo, aqui na infectologia, a gente tem a questão da PrEP e da PEP, que às vezes é difícil de conseguir esse acompanhamento, que é a profilaxia pré-exposição e pós-exposição de HIV. Então, rapidamente, através da telemedicina, a gente consegue cumprir aí mais ou menos 72 horas que tem que ser resolvido a questão toda falando de profilaxia pós-exposição. Então, isso é bem especial. Alguns casos também que eu já presenciei você fazendo, de médicos que precisam de um suporte do infectologista, né, que acabam usando o seu serviço à distância numa cidade onde às vezes não teria isso. O próprio médico lá consegue fazer um ping-pong ali junto com você usando a telemedicina, né? A questão dos especialistas, né, que a gente acha que, nossa, tem em todo lugar, mas que ainda, infelizmente, não tem. Então, isso facilitou muito. E acho que a questão da mobilidade também, às vezes tem uma pessoa que até mora no Rio, mas é num bairro muito distante e levaria aí 2, 3 horas de deslocamento, e a gente consegue fazer isso online. Mas, se não é algo pontual, se é, por exemplo, um paciente meu que faz acompanhamento de HIV, o ideal é que pelo menos uma vez ele venha até o Rio para eu examinar ele todo, porque a gente não pode descartar e falar que o exame físico não é necessário, porque é um dos pilares da gente fazer o nosso diagnóstico, né? Então, é aquela anamnese toda, que eu já falei, que é você conhecer o paciente, você saber a intimidade dele, saber tudo que está acontecendo, que demora um tempinho. E a outra é o exame físico, onde você vai procurar os sinais e sintomas para saber o que aquela pessoa tem. Mas, no caso, quando é um aconselhamento, então profilaxia pré-exposição, a gente tem a medicina do viajante. Imagina, você mora lá no interior do país, não tem um infectologista e você vai viajar para um lugar super exótico, assim, não sei, para a China, ou, enfim, algum lugar que você tenha dúvidas a respeito de vacinação, de diarreia do viajante, de todas essas coisas, que você não precisa necessariamente de um exame físico ali específico, e você pode dar essas orientações. A questão da vacinação, que você também pode fazer, algum tipo de atestado. Agora, algumas lesões que você tem que ver, ou algumas especialidades, por exemplo, a proctologia, como a doutora Clarice Casali, que esteve aqui com a gente também, onde você tem que olhar ali a questão do ânus, né? Ginecologista, que eu falei, aqui na minha especialidade, alguns pacientes vêm com lesões que às vezes ali na câmera é um pouquinho difícil, então você pode acabar errando. Mas você pode indicar algum clínico que possa passar o caso para você, e tudo tem jeito. Mas realmente a telemedicina facilitou muito a questão do deslocamento e da questão dos especialistas. E as desvantagens
seriam essas que eu já falei, os médicos que realmente precisam daquele exame físico ali na hora para dar algum diagnóstico. E eu acho que assim, talvez na consulta presencial a gente sinta mais, tenha mais aquela empatia, alguma coisa, mas que na verdade assim, se por exemplo você viu algum médico na internet, você segue alguém no Instagram e você tem ali muita afinidade com aquela pessoa que às vezes a gente acha até que assim já conhece. Isso também facilitou. Você pode marcar uma consulta, né, com vários e ter ali aquele atendimento diferenciado. Importante dizer aqui que esses vídeos, essas orientações de Instagram, do YouTube, não substituem uma consulta médica. Eu sempre falo isso aqui. Não adianta ficar pedindo dicas de remedinhos, dicas de tratamento. Aqui a gente faz uma orientação global e dá esclarecimentos para ajudar vocês, por exemplo, com a prevenção das doenças. Tratamento tem que ter acompanhamento médico, mesmo por telemedicina. E nem é para isso o vídeo, mas você também atende por telemedicina, né? Se alguém precisa de alguma coisa relacionada à infectologia, pode te procurar aqui, né? Pode sim, mas sabendo que é isso, aqui no YouTube não é lugar para ficar perguntando, e muito menos de receitinha caseira, mas muita gente pergunta aqui, qual o remédio, como é que eu trato, me ajuda, qual o exame solicitar, dá uma olhadinha aqui no meu exame. Então assim, os exames complementares não é para dar uma olhadinha, né? Você algum médico pediu aquele exame porque ele tinha uma linha de raciocínio. Então não dá pra você, isso acontece não só online não, tá, gente? Às vezes você tá lá no hospital, chega alguém, você pode aqui dar uma olhadinha no exame da minha filha, da minha sobrinha? Olha, não é assim, né? A gente precisa de uma consulta para entender o que está acontecendo. E essa questão toda da internet, da telemedicina tá assim crescendo tanto que talvez no futuro, vou deixar aqui um bizuzinho para vocês, até onde a gente pode chegar. Não sei se vocês sabem, em alguns centros a gente já tem as cirurgias sendo realizadas por robôs. E como é que é isso? Isso dá um vídeo inteiro, mas é super bacana. Um cirurgião super capacitado, habilitado, fica assim num console que parece um videogame, mais ou menos assim, e ele coloca tipo uma luva que são lá as mãos, como se dissesse assim, né? São as pazinhas ali do robô, e o movimento que ele vai fazendo, o robôzinho vai fazendo isso assim. Diminui o tempo cirúrgico, diminui a lesão, então o robô nunca vai dar aquela tremidinha, o pós-operatório é mais rápido. Isso já tem diversas cirurgias que são feitas dessa maneira. E aí, se a gente pensar assim, projetando isso para o futuro, porque o paciente e o cirurgião estão no mesmo lugar, mas, por exemplo, talvez a gente vá conseguir que um cirurgião que possa estar lá nos Estados Unidos e seja o cara assim, mais capacitado para fazer algum tipo de cirurgia, ele vá poder lá mandar no robô e o robô está operando aqui, por exemplo, no Brasil. Imagina como que isso pode crescer, como isso pode ajudar muitas pessoas com telemedicina. Então ainda é o futuro, mas acredito que isso vai chegar logo. Obrigada e até a próxima.